o título desse estudo é o benefício da aliança. O que é uma aliança? É claro, quando a gente pensa numa aliança, a gente visualiza o quê? Aquele objeto de ouro, redondo, que a gente troca quando casa. Sim, é uma representação de uma aliança. A palavra de Deus, ela é extremamente eficaz e necessária para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter um relacionamento de amizade, um relacionamento com o Senhor que venha satisfazer a nossa alma. O grande problema é que algumas pessoas não conseguem fazer uso da palavra. Muitos porque acham a palavra um pouco difícil de se entender, outros porque talvez não tenham tempo. Mas eu quero dizer nessa noite que a palavra, ela é suficiente e ela é necessária para que a gente possa estabelecer um relacionamento com o Senhor. Eu quero falar muito sobre relacionamento. E os textos que eu quero ler, eu quero que você entenda e não perca o foco da aliança. A aliança é uma necessidade que nós temos de manter um contato com Deus. A aliança, ela apresenta o desejo, a aliança apresenta o profundo desejo de Deus em se relacionar com os homens e mulheres que foram feitos à sua imagem. Está escrito ali, ó. A aliança primeiro nasceu no coração de Deus. É uma necessidade que Deus tem em se relacionar com a gente. É um desejo profundo que o Senhor tem em manter uma conexão. E a gente sabe que essa conexão ela foi perdida no Éden por causa do pecado. O pecado afastou a criatura do seu Criador. E não tem como a gente falar de aliança sem passar pelo pecado. Não tem como a gente falar de aliança sem primeiro explicar que uma aliança, ela consiste em responsabilidade entre duas pessoas, é um acordo. A Bíblia, ela é recheada de alianças. A gente encontra aliança desde Gênesis até Apocalipse. Alguns vão trabalhar 6 alianças, outros vão trabalhar 7 alianças, outros vão trabalhar 8, já vi até gente trabalhar 10 alianças. Mas eu acho que 6 alianças resume muito bem o que significa esse termo. E por que Deus, Ele estabeleceu esse princípio de relacionamento. Numa aliança, você tem alguém que se apresenta com uma promessa, que é Deus. E essa promessa, recebida por aqueles que somos nós, a gente precisa se comprometer com Ele. Existe uma contrapartida em cada aliança. Aquilo que é responsabilidade de Deus e aquilo que é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Eu quero falar especificamente sobre 2 alianças. Nós temos a aliança que Deus fez com Adão, chamada adâmica. Nós temos a aliança que Deus fez com Noé, que a gente chama de noética. Nós temos a aliança que Deus fez com Moisés, que a gente chama mosaica. A com Davi, davídica. E temos a com Jesus, que é a nova aliança. E nessa fala de início, eu quero trabalhar a ideia da aliança que Deus fez com Moisés. E quero conduzir você nesse pensamento, porque o título é o benefício da aliança. Então eu preciso, ao longo do meu discurso, ao longo dessa pregação, mostrar para você que a aliança, ela traz um benefício muito grande para mim e para a sua vida. Esse é o meu desafio. Então eu gostaria que você prestasse atenção, por mais que o calor esteja intenso, e o calor desfoca, desconcentra a gente, mas eu prometo ser bem resumido, eu prometo não demorar muito, mas eu não posso sair daqui sem mostrar para você o benefício da aliança que Deus faz com o teu povo, e a necessidade que eu e você nós temos de estar debaixo desta aliança. Porque se não tivermos debaixo dessa aliança, não tem relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, o que a gente faz aqui é simplesmente atender a uma demanda religiosa.
A religião, em muitos aspectos, por si só, ela não tem o poder de nos introduzir, por si só, à presença de Deus. A religião é uma ferramenta de introdução na presença de Deus, quando ela trabalha princípios da palavra. E falar de aliança é um princípio extremamente necessário para que eu e você possa cultivar, possa ter um relacionamento de intimidade, possa entender a dinâmica do reino de Deus, porque se a gente não entender de aliança, a gente não vai entender a dinâmica do reino de Deus. E se não entendermos a dinâmica do reino de Deus, a nossa vida cristã, ela fica cansativa, exausta, enfadonha, sem nenhum desejo, sem nenhuma vontade de prosseguirmos, de pensar nisso para a vida toda, onde a religião vai passar a ser apenas uma ferramenta de um bem-estar social, de um bem-estar emocional, mas não vai de fato fazer o papel a qual ela é incumbida, de transformar uma pessoa por causa de uma ação do Espírito Santo através das Escrituras. Essa é a verdadeira religião. Eu queria estar conversando isso com vocês. Então já aprendemos que a aliança apresenta o desejo mais profundo de Deus em se relacionar comigo e com você. Eu gostaria que projetasse o texto lá em Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6, onde a gente vai trabalhar um pouco da aliança mosaica. O que era a aliança mosaica? O que ela tem a ver com a gente? Eu sei lá quem é Moisés, eu nem vivi nesse tempo. É um tempo distante, mais de 3.000, 4.000 anos, e a gente tem que falar sobre Moisés. Sim, a gente precisa falar sobre Moisés, porque como eu já falei, a aliança não se anula, elas são interligadas. Eu quero pegar a porção da aliança que Deus fez com Moisés, para transportar depois a aliança que nós temos com Jesus. Eu estou lendo aqui em NVI. Por favor, NVI. NVI, glória a Deus. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus chama Moisés no deserto. Deus chama Moisés para subir um monte. E a gente tem escutado algumas mensagens que falam sobre a vida de Moisés. Subir ao monte, naquela situação, naquela circunstância, era chamar para perto, porque Deus queria revelar a Moisés o seu coração. Porque ao longo da história de Moisés, a gente entende que Moisés era um amigo de Deus, era muito mais do que um servo. Moisés gozava de intimidade da presença de Deus. E Deus chama Moisés e fala isso aqui: Moisés, você vai falar para o povo, eles, se me obedecerem, serão o meu tesouro particular, o meu tesouro pessoal. É um tesouro que, quando a gente puxa do original hebraico, você vai entender que Deus está dizendo: Moisés, eles têm muito valor. Moisés, eu quero ter um relacionamento especial com eles. E aí a pergunta que eu quero fazer, e é uma pergunta retórica: o que Deus viu em nós? Porque a aliança, todas as alianças partem de Deus. Todas as alianças é uma tentativa de um Deus que se aproxima de um homem que tem como capacidade, característica principal, se esconder dele, fugir dele. É o homem que ao longo da história não é bem sucedido nesse relacionamento com o Senhor. E você vê sempre um Deus se aproximando para estabelecer contato, estabelecer conexão. Então, a aliança é um instrumento de Deus para fazer com que o homem se sinta seguro em um relacionamento com Ele. Fala para o teu irmão que está do lado: Deus quer que você
se sinta seguro com Ele. Eu quero transformar esse povo, Moisés, num tesouro especial. Eu quero transformar esse povo, Moisés, em reino sacerdotal. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer ser dono desse povo. E além dele ser dono desse povo, Ele quer que esse povo o sirva. O sirva como? Ele quer que esse povo o represente diante dos outros povos da terra. Essa é a aliança que Deus quer fazer. Todas as alianças é o empoderamento de Deus ao seu povo, desde Adão até Jesus. E eu fico pensando, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um Deus que Ele nos ama independente daquilo que nós fazemos. Um Deus que a palavra diz que quando Ele nos amou, estávamos nós perdidos em nossos delitos e pecados. Mas os nossos delitos e pecados não foram suficientes para tirar do coração de Deus o desejo que Ele tem de andar comigo, com você, gente imperfeita, gente incapaz, gente medrosa. Nunca passou no coração de Deus abandonar o seu povo. Já passou sim em matar uma boa parte. Lá em Êxodo 32, Deus dá lá uma dura em Moisés, leva teu povo, eu não vou com eles mais não, porque o povo era duro, o povo era obstinado. Eu fico pensando, o privilégio que aqueles tinham, de ter sido escolhido dentre muitos povos da terra, para ser propriedade exclusiva de Deus. Só tem um problema. Só tem um problema. Por mais que a aliança, ela acontece sempre em meios a fatos extraordinários. Aí, ó, fatos extraordinários, aí. Passa aí, pode passar. A aliança precede algo extraordinário que Deus faz. Quando Deus, Ele estabelece a aliança, quando Deus projeta a aliança, a gente vê que uma série de coisas acontece, porque a Bíblia diz que acontece. Quando Deus faz uma aliança com Adão, ali, Ele cria o mundo, um grande evento. Quando Deus faz uma aliança com Noé, de não mais destruir a terra, da forma como Ele destruiu, Noé passa pelo dilúvio, um grande evento. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus escolhe um, do meio de uma multidão de pessoas e povos, Deus escolhe Abraão. Não foi Abraão que escolheu Deus, foi Deus que escolheu Abraão, e transformou Abraão no pai da fé. Aí depois Ele fez uma aliança com Abraão. Moisés, o povo estava preso no Egito, Deus foi lá, libertou o povo no Egito. Esse exato texto que nós lemos, a gente está falando de 3 meses depois que o povo foi libertado do Egito. E chega ali e Deus faz uma aliança. E a gente pode falar cada aliança, que ela desperta algo maravilhoso e fenomenal. A aliança, ela é sempre acompanhada de boas notícias. A aliança, ela é sempre acompanhada de expectativas. É como que você, quando casou, se você que está se preparando para casar, você tem um dia do casamento, que é o dia específico, porém você tem todo um conjunto de coisas que acontecem, o planejamento do casamento, os convidados, a lista de convidados.
aquela expectativa da festa, aquela ansiedade para que tudo dê certo. Você curte aquele momento é maravilhoso, aquele momento é único. Vem um casamento, você vai para a lua de mel, você experimenta coisas maravilhosas, e é claro, depois tem os problemas, mas depois, vem depois. O teu emprego novo, você está desempregado 5, 6, 7 meses, de repente você recebe aquele bom emprego, aquilo vai trabalhando no teu coração, aquilo vai mexendo com você, aquilo vai te dando orgulho. Você chega cedo no trabalho, você trabalha até mais tarde, porque você está impactado por algo tão maravilhoso e fenomenal que aconteceu na tua vida. E a gente poderia citar várias situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que não é somente um ato único, mas é uma quantidade de coisas que acontecem antes, durante e depois. Mas depois passa. O emprego novo vira um emprego velho, o casamento novo vira um casamento velho, o carro novo vira um carro velho. São as coisas que são geradas no momento que Deus faz uma aliança com a gente. Mas tem uma questão que é muito complicada, que talvez seja o grande ponto de tensão dessa mensagem de hoje, que eu vou adiantar em nome de Jesus. A aliança, ela tem uma exigência. Pode passar. A aliança, ela tem uma exigência. A aliança é condicionada à obediência. E a história mostra que o homem sempre falhou. O povo recebeu um chamado para andar com Deus. Sabe o que esse povo fez? Ele abriu mão. Versículo 20, eu vou ler aqui, versículo 18 e 19, do capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, o som das trombetas e o monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus não fale conosco para que não morramos. Quando o povo foi chegar para perto de Deus, porque era a intenção de Deus quando fez a aliança, o povo ouviu a manifestação da presença de Deus no monte. Era trovão, era relâmpago. O povo ficou com medo. Sabe o que eles falaram? Moisés, você fala com Deus. A gente não quer falar com Deus, a gente fala com você. Você fala com Deus e a gente fala com você. Aquele povo, eles abriram mão da aliança. Aquele povo decidiu não andar mais com Deus, porque tiveram medo. Eu fico pensando, o que se passa no coração de um Deus que Ele cria expectativas a nosso respeito? Se tiver algum teólogo de plantão aí, vai me lançar aqui uma pedrada, porque vai falar que o que eu falei foi heresia. Mas eu não posso trabalhar a ideia de um Deus que não tenha humanidade, porque Cristo foi humano. Na pessoa de Jesus, Ele sabe o que é alimentar expectativas. Jesus, Ele sabe exatamente como nós somos. Eu fico pensando num Deus que faz tanta coisa pela gente. Um Deus que livra a nossa alma do inferno. Um Deus que provê as nossas necessidades mais íntimas. Um Deus que tem todo o cuidado, e a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios nós temos de cabelo, quantidade da areia do mar.
é um Deus que conhece os mínimos detalhes, que deu àquele povo uma grande oportunidade, e eles abriram mão dessa oportunidade, eles não quiseram. A gente olha para o nosso tempo, a gente às vezes faz com Deus aquilo que aquele povo fez, por medo. Eles abriram mão, eles desistiram, eles quebraram a promessa. A gente não quer relacionamento com Ele não, Moisés. A gente quer relacionamento com você. Porque se Deus, Ele impõe medo. Eu não estou preparado para me relacionar com Ele. Eu não sei qual é o teu contexto de vida, mas de repente você está aí passando por uma situação dessa, e pensando em abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo, e esteja querendo abrir mão daquilo que Deus te deu como promessa. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo, e nem sabe por que veio aqui, porque a vontade era de estar longe, porque não está mais aguentando essa vida, está pesado, está dolorido. De repente o excesso de trabalho, de repente o casamento mal sucedido, de repente a escravidão por causa do pecado, e a intenção e o desejo, a atitude que se tem tomado é abandonar Jesus, porque está com medo, está com medo de dar errado, está com medo de não dar conta. E está com medo porque não é tão fácil quanto parece. Porque a aliança exige de mim e de você obediência. Obediência. Obediência à vontade de Deus. Ele espera que a gente faça. Obediência é transitar em um ambiente santo, onde manifesta a presença do Senhor. Mas eu sei, eu entendo que é mais fácil transitar no ambiente de pecado, que é o mundo, onde nos descompromete de termos que fazer aquilo que é certo. Temos que lutar todos os dias contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Para uma grande quantidade de pessoas é uma luta muito grande ter que se manter longe do pecado, porque parece que o pecado nos consome, que o desejo de fazer a coisa errada é tão intenso, que a gente não consegue se manter na presença de Deus, e aí vem a culpa, e aí vem a dor na alma, e aí vem a desistência, e aí vem o abandono de aliança. Eu sei que isso é difícil, porque todas essas demandas eu já vivi, todas essas crises eu já vivi, porque você tem que obedecer. E a gente aprendeu que obedecer é muito mais uma atitude externa do que uma atitude interna. Culturalmente, nós aprendemos que a vida cristã, ela se resume, a vida cristã se resume a cumprir normas e regras, a fazer aquilo que a igreja, por uma interpretação das Escrituras, chega à conclusão: eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso, me ajuda aí, eu não posso fazer mais o quê? Vamos participar do culto. O que eu não posso fazer mais?
Hã? Mentir. Nem uma mentirinha? Nem um pouquinho? Nem uma fofoca santa? O que eu não posso fazer mais? Hã? Vocês estão distantes, sem microfone, não consigo ouvir. Não posso matar. Não posso roubar. Não posso assistir pornografia. Não posso mexer com a mulher dos outros. Não posso ter vaidades, ser arrogante. É tanta coisa que eu não posso fazer. E exatamente a aliança mosaica, ali com Moisés, ela foi feita, sabe quando que ela foi feita ali? Deus tinha acabado de dar, quer dizer, ela foi feita e Deus levou Moisés para o monte e deu os 10 mandamentos. É como que se Deus desse um doce para o pessoal e depois ele foi lá e esse doce deu preço, hein? Come aí. A pessoa comeu um doce de amendoim, quando foi pagar, R$1.000. Deus falou para o povo: vocês são meu tesouro pessoal, vocês são meu reino sacerdotal. E aí Deus foi lá e fez os 10 mandamentos. E depois dos 10 mandamentos, mais um monte de lei, um monte de regra. O povo conseguiu cumprir? Hã? Conseguiu? Você ia conseguir cumprir? Hã? Nem eu, nem você e nem ninguém. A aliança, ela é um processo de desenvolvimento do relacionamento de Deus para com seu povo. A primeira aliança, que foi com Adão, ela era necessária, mas ela não era suficiente. A segunda promessa, a segunda aliança, também era necessária, mas não era suficiente. A terceira, a quarta, a quinta aliança, que foi com Davi, também era necessária. O cetro não sairá da tua família até chegar Jesus. Aí a gente chega na sexta aliança. A sexta aliança é a última aliança. A sexta aliança é a aliança definitiva. A sexta aliança é a aliança que abre porta de oportunidade para mim e para você. Porque quando Deus faz essa aliança com o povo, Ele sabia que o povo não ia aguentar. Porque Deus tinha que levar o povo a uma experiência. Deus tinha que dizer para o povo algo muito específico. Pode passar. Deus tinha que dizer para o povo o seguinte: olha aqui, não é pelo teu esforço que você vai conseguir andar comigo, não é pela tua mão, não é pela tua capacidade de obedecer, não é pela tua pureza, não é pela tua santidade. E todas as alianças, elas falharam numa perspectiva humana, porque nenhum deles conseguiu cumprir a sua parte na aliança. Porque era uma forma que Deus tinha de dizer para as pessoas ao longo dos anos, e foram muitos anos, e dizer assim: olha, vocês não vão conseguir. Paulo, depois de todas essas alianças, ele escreve em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo diz, é o que a Bíblia diz, é o que nós estamos dizendo aqui nessa noite, é que a aliança serviu para mostrar a tua e a minha incapacidade de viver por si próprio, de viver por seu caráter, de viver pelo teu bom histórico na sociedade. Não, você não consegue, eu não consigo. E a última aliança, Deus falou assim: olha, eu não criei você para conseguir, eu criei você para ser abençoado através de uma estrutura, de um plano que é perfeito, onde você recebe, onde você não faz nada, onde o Espírito Santo habita dentro de você e conduz você a uma vida de obediência.
A cultura religiosa fala para você: não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. E a gente às vezes se apropria dessa realidade, dessa cultura, e fica frustrado, porque a gente não consegue fazer aquilo que é certo. Parece contraditório, mas eu vou explicar, e eu já estou terminando. Existe um homem chamado Larry Crabb. Ele trabalha isso que eu estou falando para vocês dentro de um conceito de linearidade. Tipo assim, eu tenho um desejo, eu executo um plano e alcanço um resultado. É assim que a gente age. Só que funciona na empresa. Talvez funcione na tua faculdade. Talvez funcione em alguns aspectos da tua vida, mas no reino de Deus isso não funciona. Eu quero ter experiências espirituais, então eu vou estabelecer um método espiritual. Qual método? Vou orar, vou jejuar, vou ler mais a Bíblia, que certamente terei experiências espirituais. Eu conheço muita gente frustrada que faz tudo isso e nunca teve experiência espiritual com Deus, e se frustra. Não é uma relação de causa e efeito. Tem gente em dúvida. Eu vou explicar melhor. Não, pode voltar. Pode voltar. Em Cristo, a obediência, ela não é obedecer a um conjunto de regras e de norma. É uma imersão tua, minha, dentro dele. Você é mergulhado em Jesus. Quando você lança semente, e a semente, ela te traz fruto, você não lança a semente de qualquer maneira, porque ela vai ser sufocada pelo espinho, uma ave vai lá, vai vir comer, ela não vai ter boa terra. A semente, ela precisa ser abrigada dentro. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, estamos debaixo da última aliança, da nova aliança, da aliança que nós fazemos com Cristo. A gente foge dessa necessidade de ter que fazer o certo. Sabe por quê? Porque a nossa busca é por estar com Deus, a nossa busca é estar com o Senhor, a nossa busca é ter relacionamento com Ele, e o relacionamento que a gente tem com Jesus, a gente vai conseguir vencer o pecado, não porque tu é bom, não porque o teu caráter é elevado, mas porque você está mergulhado, emergido em Jesus, e os seus sentimentos são os sentimentos de Jesus, o teu caráter é o caráter de Jesus, a tua vida passa a ser a vida de Jesus. Fica fácil desse jeito olhar para o pecado e falar: eu não quero esse pecado, porque por mais que a minha carne deseja, mas o meu espírito se alegra em Deus. Eu sou um com Cristo, eu sinto o que sentiu, eu tenho um relacionamento com o Pai, eu sou filho de Deus em Jesus Cristo, e a tua fé passa a ser uma fé totalmente diferenciada. Esse é o caminho. Eu não estou preocupado em que eu não tenho que beber, eu não tenho que falar mentira. Eu estou preocupado em que eu tenho que buscar todos os dias da minha vida a presença de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso pensar todo o tempo em Jesus. Eu preciso pensar todo um tempo que a minha vida era uma vida que ia para o inferno, e hoje a minha vida é uma vida eterna. Eu vou morar no céu. Todos os dias eu tenho que acordar e interagir com esse mundo e dizer assim: esse mundo não me pertence, a minha pátria não é aqui, a minha pátria é celestial. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para cumprir um propósito. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu quero que a minha faculdade seja uma oportunidade para engrandecer e revelar o amor de Deus através da minha vida, ser uma testemunha fiel, onde o Senhor me colocar, seja estudando, seja trabalhando, seja numa fila de banco. Eu preciso reproduzir como um sacerdote de Deus aquilo que o Senhor espera de mim. É a nova aliança. A gente não consegue fazer o que é certo, a não ser que a gente entenda que a gente faz o que é certo como resultado de um relacionamento que a gente tem com o Senhor. Quando você ama o Senhor, você não vai querer pecar. E quando você pecar, você vai fazer que nem Davi.
Senhor, me dá um coração novo. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Quando Davi pecou, ele pediu ao Senhor: Senhor, tira de mim, Senhor, esse instrumento de pecado. Me fortalece no meu interior, me fortalece na minha alma, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não abro mão, Senhor, da tua presença. Davi não abriu mão da aliança que ele tinha com Deus. E o que eu quero que você, nessa noite, pense, e aí onde você está, tome uma decisão com o Senhor. Está cansado? Está difícil? Não abandone o barco. Peça força a Jesus. Peça um coração novo. Peça um espírito firme. Não abandone Jesus. Não tem nada nesse mundo que te enriqueça tanto quanto a presença de Deus. Eu ouvi essa semana um pastor que eu gosto muito, mas que entristeceu minha alma, porque ele falou que só pede para Jesus voltar quem está com problema, porque quem está bem com Deus quer viver, quer casar os filhos. Eu não sei se você ouviu isso, mas estou diante do altar de Deus. Heresia. Eu tenho uma chama no meu coração pelo céu, porque eu quero ficar eternamente ao lado de Jesus. Eu não quero ser um apaixonado por esse mundo. Eu quero ser um apaixonado por pessoas que o Senhor possa me dar a oportunidade de testemunhar quem Ele é, para serem salvas. Meu querido, você está sobre uma aliança. A nova aliança. Jesus, Ele quer formar em você um caráter novo, em que o teu espírito, pode colocar o último, vai se sobressair sobre a tua carne. É uma luta constante. A tua carne, ela vai existir até que o Senhor possa te transformar por inteiro. Não abra mão da posição que você está. Não abra mão do que o Senhor te chamou para fazer. Às vezes o Senhor me coloca coisa para fazer que eu entro em crise. Eu faço bastante coisa, mas tem coisa que eu faço que eu não acho que eu tenho capacidade de fazer. Mas eu não escuto com o Senhor. Eu falo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Porque quando todo mundo deixou de acreditar em mim, porque quando todo mundo olhou para mim e falou: isso não tem mais jeito, Jesus foi lá e me restaurou. Eu devo a minha vida a Ele. Eu quero morrer fazendo a vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo vou durar na terra, mas eu tenho orgulho de acordar todos os dias e chegar à noite e agradecer: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia eu passei e não pequei contra o Senhor. Guarda minha vida para eu não pecar contra Ti, porque não é uma atitude de não pecar, é uma atitude de não querer pecar, onde não pecar não é uma opção, é uma consequência do relacionamento que a gente constrói com o Senhor. A aliança, ela tem esse efeito sobre nós. A aliança, ela te molda de tal maneira onde você não tem escolha.